Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estudar com vocês uma permutação que não é muito conhecida no ensino médio, mas ela é bem famosa no mundo da análise combinatória. Chama permutação caótica. Calma, tá? O nome caótica não tem aí como objetivo assustar você. É um tipo de permutação e é bem fácil de entender. Não cai muito no vestibular, mas eu já vi questões no Enem, FUVEST, Unicamp, Colégio Militar. Vai que esse ano está no teu vestibular. Para a gente entender permutação caótica, deixa eu recordar o que é uma permutação inicialmente. Eu tenho uma sequência de N termos, permutar é montar uma outra sequência de N termos, aonde eu apenas mudo elementos de lugar. Eu vou trocar termos de posição. Para eu entender, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? E depois a gente vai colocar o conceito de permutação caótica. Então, aqui, pessoal, eu vou ter a palavra amo e eu vou pedir para você escrever todos os anagramas da palavra amo. Lembra que anagrama é um exemplo, talvez um dos mais famosos de permutação. Por quê? Porque anagrama é quando você muda letras de lugar. Então, vamos escrever um por um, tá? Para depois eu falar para você o que é a permutação caótica. O primeiro exemplo é o próprio termo, a própria palavra amo. Depois eu vou colocar a, o, m. Ela não tem sentido, mas não precisa ter, tá? Você muda letras de lugar, não importa se tem sentido ou não. Eu vou colocar depois m, o, a. Eu vou colocar m, a, o. Eu vou colocar o, m, a. E eu vou colocar o, a, m. Quantos anagramas que eu achei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei que acabou, porque para calcular o número de anagramas é o número de permutações. Tenho N termos, número de permutações, N fatorial. Então, se eu tenho 3 letras, 3 fatorial, você tem aqui exatamente 6 permutações, 6 anagramas. Perfeito. Agora, eu vou definir para você o que é a permutação caótica. Permutação caótica é quando eu estabeleço uma posição fixa, original, para cada elemento e eu vou depois criar sequências aonde nenhum elemento está na posição original. Então, observa comigo aqui, gente, ó, a primeira permutação caótica que você vai ter. Está vendo a palavra moa? Em relação à palavra amo, nenhuma dessas letras da palavra moa está na posição original. Aqui na posição original, o A vinha na primeira posição. Aqui ele vem na terceira. O M vinha na segunda, aqui ele veio na primeira. O O na terceira, aqui ele veio na segunda. Eu mudei todas as letras de lugar. Isso é uma permutação caótica. Então, o primeiro exemplo aqui, gente, é a palavra moa, ok? Estabelece uma posição original para cada termo. A permutação caótica, você tem que mudar todos de lugar e ninguém pode ficar na posição original. Existe mais alguém aqui, pessoal? Se você observar comigo, tá? Essa última palavra que está aqui, o, a, m. Perceba comigo, gente, ó. Na palavra original, o a é a primeira. Aqui ficou o O. Ó, o A mudou de lugar. Na segunda, M. Aqui o M mudou de lugar. Na terceira, O.
aqui o O mudou de lugar. Então, mais um exemplo aqui de permutação caótica. E existem apenas, pessoal, 2 casos, tá? Qualquer outra palavra que você pegar aqui não vai ser mais permutação caótica. Observa, por exemplo, aqui, gente, ó, que eu peguei a palavra oma. O primeiro termo não é o mesmo. Aqui está A, aqui está O, mudou de posição. O último termo, aqui está O, aqui ficou A, mudou de posição. Mas o termo do meio continua o mesmo. Observa que na palavra oma, o M, que está na segunda posição, ele manteve a sua posição original. Então, não tem mais casos, tá? Com 3 termos, o número de permutações caóticas é igual a 2. Agora, pessoal, se você pegar, por exemplo, a palavra amor, quantas permutações caóticas que a gente poderia encontrar? Aí fica mais difícil, tá? Fazer caso por caso. Então, aqui deixa eu colocar pelo menos 2 exemplos. O primeiro, gente, eu vou colocar a palavra ramo. Ela é uma permutação caótica? É. A partir do momento que eu estabeleci uma posição original para cada termo, eu observo, tá, que nessa nova permutação, ninguém fica na posição original. Aqui é A, aqui foi R. M, aqui foi A. O, aqui foi M. R, aqui foi O. Mudamos todos os elementos de lugar. Vamos fazer mais um caso aqui. Eu vou colocar o O, porque aí em relação à primeira posição não é o A, então mudou de lugar. Eu vou colocar aqui o R, porque aqui já vai mudar. Eu vou colocar aqui o M e aqui eu vou colocar A. Mais um exemplo de permutação caótica. Em relação às letras que estão aqui, ninguém ficou na posição original. E aí, pessoal, eu poderia fazer caso por caso, só que isso demora muito, tá? Então, eu vou dar fórmulas para você calcular o número de permutações caóticas, porque fazer um por um, dependendo da quantidade, vai demorar muito. Em alguns livros, permutação caótica a gente chama também de desarranjo. Desarranjo porque eu vou desarrumar tudo. Ninguém vai ficar na posição que estava antes. O primeiro modo de calcular desarranjo ou permutação caótica é usar essa humilde fórmula que você está vendo aqui. Na verdade, não é tão humilde assim, né? É uma fórmula que é muito complicada de desenvolver, envolve muitos casos aprofundados de probabilidade, de análise combinatória, mas aqui a gente vai aprender como vai usar. Não é tão difícil assim, tá? Vamos lá. D de desarranjo, N a quantidade de elementos. Eu sempre começo aqui com N fatorial. Aí aqui dentro, gente, olha o que eu vou observar. O numerador de todas as frações são iguais a 1. O denominador, ele sempre começa no 0 fatorial e vai aumentando de 1 em 1 até chegar no valor do n. Os sinais também sempre vão alternando. Começa no menos e depois vai para o mais, depois o menos, sempre alternando. Aqui eu coloquei menos 1, porque dependendo do n, esse resultado aqui fica positivo ou negativo. Tá, mas vamos tentar simplificar isso aqui, tentar entender essa fórmula mais fácil. Então, eu vou começar com n igual a 3, pessoal. Aí, olha como é que vai ficar fácil, tá? Para você montar a fórmula. Você começa com 3 fatorial, e aqui no termo que está dentro do parêntese, você vai colocando as frações. Começamos com 0 embaixo,
depois 1 embaixo, depois 2 embaixo, até chegar no termo que está igual ao n, sempre fatorial. Os sinais, pessoal, você tem que lembrar que vai começar com menos e depois ele vai alternar os sinais, ok? Fica mais fácil usar essa relação aqui. E aí agora, pessoal, é só você resolver a conta. 3 fatorial aqui para mim vai dar 6. Aqui, 0 fatorial é 1, fica 1 dividido por 1 é 1. Aqui, pessoal, vai dar 1 sobre 1 é 1. Aqui vai dar 1 sobre 2 fatorial, que é meio. E aqui vai dar 1 sobre 3 fatorial, que é 1 sobre 6. Essa primeira parte aqui, gente, sempre vai cortar, tá? A gente coloca essa sequência, mas esses dois primeiros termos, um sempre vai cancelar o outro. Aqui vai ficar meio menos 1/6, eu vou fazer o mínimo, tá? 6 divide por 2 é 3, vezes 1. 6 divide por 6 vai dar 1, vezes 1, 1. Aí você vai simplificar aqui, 3 menos 1 vai ficar exatamente 2, que é o resultado, pessoal, que eu tinha colocado lá no início. Então, embora a fórmula seja um pouquinho, viagem, ela não é tão difícil de guardar quando você pensa desse jeito que eu coloquei. Depois eu vou te dar uma outra alternativa para você chegar nesse mesmo resultado, tá? Pensando até uma fórmula mais fácil para usar. Vamos colocar um exemplo aqui para eu aplicar a fórmula quando eu tenho 4 termos. Olha esse exemplo de questão que caiu em vestibular. Os 4 funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala, de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes. E aí, quantas formas isso pode ocorrer? Pessoal, permutação caótica. Vamos pensar que, inicialmente, pessoal, a situação é essa daqui, tá? Eu tinha 4 mesas, eu tenho 4 pessoas, cada um vai ocupar uma determinada mesa aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que mudar todos de lugar. Então, as 4 pessoas que estão aqui nessas mesas, pessoal, elas devem mudar de lugar. E ninguém vai ficar na posição que estava antes. Quando ninguém fica na posição que estava antes, é uma permutação caótica. Então, aqui você poderia ter, por exemplo, a pessoa B, que originalmente estava na segunda, ela vai vir para a primeira. Eu poderia ter a pessoa A, que estava na primeira, foi para a segunda. Aqui, eu poderia colocar a pessoa D e aqui a pessoa C. Perceba, gente, que ninguém ficou na posição original. Isso é permutação caótica, tá? Agora, como é que a gente vai calcular? A gente vai aplicar a fórmula para você. 4 termos, número de permutações caóticas ou número de desarranjos. É uma fórmula, como eu disse, difícil de recordar da forma como ela é colocada aqui, mas ela é fácil para montar, tá? Você vai colocar o n fatorial aqui, 4 fatorial, e aqui a sequência de frações. Sempre o numerador igual a 1, e o denominador eu começo com 0 fatorial. Então, aqui 0 fatorial, aqui 1 fatorial, aqui você vai colocar 2 fatorial, e aí vai. Eu vou fazer isso aqui, gente, até o denominador ele ficar igual ao n que está aqui. Beleza. E agora, a gente alterna os sinais. Sempre começando com menos e depois vai alternando aí os sinais. Muito bem. Olha a montagem como ficou.
Guardando esse esquema que eu coloquei aqui, talvez a fórmula não fica tão difícil, tá? Vamos resolver aqui, gente, ó. 4 fatorial vai dar 24. Aqui vai dar 1, menos a segunda fração também dá 1, sempre dá 1 menos 1, os dois primeiros. Aqui vai ficar 1 sobre 2 fatorial, que é 1 sobre 2. 1 sobre 3 fatorial, que é 1 sobre 6. E 1 sobre 4 fatorial, que vai dar 24. Pessoal, mantém aqui o nosso 24. Esses dois primeiros vou cancelar. E agora aqui eu vou fazer o mínimo. O denominador, que é o mínimo, ele sempre fica igual ao n fatorial, tá? Porque depois você tem que cancelar. Então, fica 24 por 2 vai dar 12. 24 por 6 vai dar 4. 24 por 24 vai dar 1. E aí, eu só coloco aqui os sinais. Cancelamos aqui, gente. 12 menos 4 é 8. 8 mais 1, 9. Ou seja, tem 9 permutações caóticas que você pode montar, 9 maneiras distintas, a alternativa C. Questãozinha que provavelmente, tá? Muita gente não conseguiu resolver. Muita gente até colocou a B, 24. Só que 24, pessoal, são todas as permutações, tá? Incluindo as caóticas. Mas eu só quero contar aquelas que ninguém fica na posição original. Muito bem. Percebeu qual foi a maldade ali, o time, para entender que é caótica? Ninguém fica na posição que estava no início. Pessoal, para facilitar a tua vida, existe uma outra forma de calcular o número de permutações caóticas. Incrivelmente, a matemática é uma coisa muito fascinante. Lá nas noções de cálculo 1, cálculo 2, que o pessoal das exatas estuda na faculdade, a gente chega nessa relação aqui, que o número de permutações caóticas é o inteiro mais próximo dessa divisão, n fatorial sobre e. E é chamado número de Euler, em relação ao matemático Euler, que foi um dos maiores do mundo. É o número irracional, gente, tá? Que você tem que, pelo menos, guardar até a segunda casa após a vírgula. Se você guardar que E é 2,71, tá ótimo. É uma dízima não periódica, tá? Mas usa até o 2,71. E aí, pessoal, olha que interessante. Quando eu usei n igual a 3, a gente viu que o número de permutações caóticas, número de desarranjos, era 2. Eu vou fazer essa mesma conta usando essa relação, tá? Então, 3 fatorial sobre o nosso E, eu vou considerar 2,71. E aí, olha o nosso resultado aqui. 3 fatorial 6, agora você vai dividir por 2,71. Esse resultado aqui, gente, evidentemente, ele vai dar um número decimal, tá? E ele deu aproximadamente aqui 2,21. Agora, você vai pegar o inteiro mais próximo que está perto desse resultado. O inteiro mais próximo é o 2. E aí o 2 é exatamente o número de permutações caóticas. Essa fórmula, pessoal, você pode usar, tá? Ao invés daquela. Só vai fazer uma divisão com números decimais e aproximar para o inteiro mais próximo. Vamos fazer o mesmo caso com n igual a 4. O total de permutações caóticas, total de desarranjos que você encontrou foi 9. Agora, usando essa fórmula, vai dar 4 fatorial sobre o E, que eu vou aproximar para 2,71. 4 fatorial vai dar 24, dividido por 2,71. Quando você faz essa divisão, pessoal, vou dividir aqui, tá? 24 dividido por 2,71, eu vou encontrar
exatamente 8,85. E aí eu te pergunto, qual é o inteiro que está mais próximo? Esse mais próximo pode ser para mais ou para menos, né? O mais próximo aqui, gente, ó, é exatamente 9. Então, quando tenho que calcular permutações caóticas, eu uso essa daqui. Acho que é mais fácil, tá? Pode usar essa ou aquele outro caso. Para a gente encerrar, eu vou fazer o caso agora, que é o mais famoso, tá? Amigo secreto. É o exemplo mais famoso de permutação caótica. Por quê? Lá no final do ano, quando você vai participar de um amigo secreto, todo mundo vai lá, pega o papelzinho e vê com quem saiu. Se você sair com você mesmo, você tem que avisar para o pessoal, olha, tem que fazer o sorteio de novo. Por quê? Porque a ideia do amigo secreto é que ninguém saia, tá, com a própria pessoa. João não pode sair com o próprio João. Então, cada pessoa sai com uma pessoa que não é a mesma. Quando isso ocorre, de ninguém sair com o que estava inicialmente estabelecido, é uma permutação caótica. Esse é o exemplo que mais cai, na verdade, em vestibular. Então, aqui, João, Paulo, Rodrigo, Ana e Bia brincam entre si de amigo secreto ou amigo oculto. O nome de cada um deles é colocado no pedaço de papel que são colocados em uma urna. E cada participante retira, tá, esses papéis aí ao acaso. Calcule a probabilidade de que nenhum participante retire o seu próprio nome. Pessoal, probabilidade, a gente sabe, tá? Que uma das formas de calcular é exatamente calculando o total de casos que eu quero que ocorra pelo total de possibilidades. Então, dentro da questão de amigo secreto, que vai usar a permutação caótica, geralmente vem probabilidade junto. Vamos começar com o total, tá? O que é o total? O total é o total de permutações que você pode fazer. Imagina aqui, ó, João, Paulo, Rodrigo, Ana, Bia. Eu vou, tá, colocar o papelzinho com cada nome e vou montar sequências com esses nomes. É uma permutação? É, porque você só vai mudar elementos de lugar. O número total de permutações, eu tenho 5 elementos, 5 fatorial, isso aqui vai dar 120. O 120, então, é o número de formas, tá? Como eu posso misturar esses elementos aqui de lugar. Agora, pessoal, o total de permutações caóticas é quando eu monto sequências novas em que ninguém fica na posição original. A ideia do amigo secreto, tá? É bem fácil de você perceber que cada pessoa não pode sair com ela mesma. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter o primeiro aqui, João, ele vai sair com o Paulo. O Paulo vai sair com o João. Eu vou pegar aqui, gente, ó, o Rodrigo, ele vai sair com a Ana. E aí aqui já não vai dar certo, tá? Porque se eu colocar quem aqui, ó, a Ana vai sair com, vamos colocar, vai dar certo, aqui a Bia. E a Bia vai sair com o Rodrigo. Ó, essa sequência deu certo. O João saiu com o Paulo saiu com o João, Rodrigo saiu com a Ana saiu com a Bia e a Bia saiu com o Rodrigo. Perceba, tá? Que o amigo secreto aí vai dar certinho, porque ninguém saiu com ele mesmo. É uma permutação caótica? É, porque nenhum elemento ficou na posição original. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o total de permutações caóticas. Posso usar aquela primeira fórmula? Posso, mas eu vou trabalhar com a outra fórmula mágica, que é n fatorial dividido pelo valor do e. Pessoal, o nosso n ele é 5 fatorial, o nosso e aqui
é 2,71 aproximadamente. 5 fatorial aqui vai dar 120, eu vou dividir por 2,71. Essa divisãozinha aqui eu vou resolver na calculadora, né? Porque queremos ganhar tempo, vai ficar exatamente aqui, pessoal, 44, tá? 2. Devo pegar o mais próximo, que o mais próximo aqui é 44. Então, existem 44 modos, pessoal, de permutações caóticas, ou seja, 44 modos, tá, de distribuir os papeizinhos ali, de modo que nenhuma pessoa vai sair com ela mesma. Para você, tá, que queria usar a fórmula, pessoal, eu vou aqui montar, mas eu não vou terminar, tá? Então, usando aquela fórmula, eu teria assim, ó, desarranjo de 5 elementos, eu coloco 5 fatorial aqui, e agora aqui eu vou montar as frações. 1 sobre 0, aqui 1 sobre 1, aqui 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, até chegar no 1 sobre 5. Lembra, né, que a gente chega sempre no denominador igual ao nosso n. Começa com menos, depois você vai alternando aqui os sinais. Beleza? Muito bem. Se você terminar isso aqui, você chega exatamente no 44, tá? Usando a fórmula, você chega exatamente no inteiro que está aqui. Mas esse jeito aqui talvez fica mais fácil. Voltando agora para a probabilidade, pessoal, o que eu vou pensar? Das 120 formas, tá? De permutar esses elementos, de cada um pegar aí um papelzinho, tá? Com o nome de uma pessoa, existem 44 formas de permutações caóticas de ninguém pegar o próprio nome. Vamos colocar aqui na forma de fração para a gente terminar. 44 dividido por 120 dá 0,3666, o que vai dar aproximadamente em porcentagem 36,6%. Esse resultado aqui é a nossa probabilidade. Questãozinha boa para cair aí no vestibular, tá? Então, a ideia da permutação caótica, tenho certeza que você pegou, porque é uma ideia simples. Ninguém fica na posição original, ninguém fica na posição que estava antes. Pensar em amigo secreto é muito bom, porque é um exemplo óbvio, tá, de permutação caótica. Ninguém pode pegar o teu papel, cada um pega, tá, o nome de uma outra pessoa. Ok, meus amigos? Questãozinha boa, assunto bom, vai que caia no vestibular. Ninguém, tá, quando pensa no vestibular, tem a certeza do que vai cair. Mas, tá, estudar conteúdos muito aprofundados, se cair, a chance é pequena, se cair, você leva muita vantagem em relação ao teu concorrente. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.